Neste vídeo, continuamos com a manutenção no bug 1973 e aqui a gente tem pinças travadas por sujeira. Teve uma vez que eu fiz um vídeo onde eu dizia que você deveria possivelmente fazer a troca dos fluidos de motor, câmbio e freio antecipadamente, sempre que possível. Aí teve um comentário dizendo: mas você tá louco, porque onde que já se viu isso e aquilo. Pois bem, o que que acontece? Não estou aqui fazendo uma regra. O que eu estou dizendo é que se você não fizer antecipado, por exemplo, uma vez ao ano a troca disso aqui, que é o fluido, o que que acontece? Vai te custar muito mais caro. Mas eu não tenho carro. E o ponto é que se você fizesse a troca uma vez ao ano, agora, por exemplo, se fechasse um ano, seria simplesmente uma troca de fluido. Essas peças aqui, elas têm aspecto que foram feitas não muito tempo. Só que como foi abandonado, isso aqui já começou a segurar o pistão. O pistão já teve aí um travamento. E aí começa os problemas. Então a gente está falando de manutenção preventiva. Preventiva é o quê? Trocar o fluido uma vez por ano. É muito simples. Você vai lá, vai pagar talvez 15, 25, dependendo do fluido que você vai pôr. E eu imagino que você vai optar sempre pelo de melhor qualidade. E vai colocar no sistema e o sistema vai ficar funcionando por muito mais tempo. Só que o que acontece? Começa a não fazer as trocas corretamente e as borrachas começam a ressecar, começa a ter travamento e um serviço que você não iria pagar muito mais que R$ 60 para fazer, agora é bem próximo do dobro disso. Essa é a questão. Então o que eu estou dizendo é a manutenção preventiva. Você vai e troca porque é barato. Eu prefiro gastar um pouco hoje do que muito amanhã. E é o caso aqui. Porque teve que abrir tudo, vai ter que lavar tudo, já tem sujeira acumulando no sistema, vai ter que fazer a limpeza dos dutos, já tem uma sujeira que vai entrando aí. O fluido já está numa coloração horrível, de vencido, podre na verdade. A mesma coisa vai acontecendo aqui, aí dentro. E tudo vai se oxidando. Então, quando eu disse naquele vídeo sobre prevenção, troca o óleo do motor um pouco antes, faz o da caixa junto com isso daqui, já vai trocar o fluido de freio, já troca o do câmbio, já vai deixando o sistema bom, mas você pode acreditar que seja lifetime o óleo do câmbio, como você pode acreditar que isso aqui também não troca. E o mais interessante é que é o seguinte, teve uma vez aí, veio um cidadão aqui, e a gente estava conversando sobre a preventiva.
Aí ele estava dizendo o seguinte: fluido de freio você não completa. E eu disse para ele: verdade. Aí ele disse assim: e também não troca. Aí eu falei: não, aí eu já não concordo. Aí ele falou para mim assim: ah, mas é que você é mecânico de internet. Eu falei para ele: mas como? Tenho aqui TRW. Eu não sou fabricante dessa marca. Vargas. Para quem gosta de ler embalagem, aqui já vem especificado. Para você, ó, verificar o nível do líquido pelo menos uma vez por mês e substituir o líquido do veículo conforme o manual do fabricante. Na ausência dessas recomendações, trocar o fluido a cada 12 meses. Tá aqui, ó, quem tá falando isso aí é o fabricante, não sou eu não. Tem aqui também uma outra marca, dita como marca boa. Mesma coisa. Então a gente está falando sempre de prevenção, que é para não chegar nesse estado. Esse aqui ainda não está tão ruim. Às vezes fica pior. Com a ajuda da minha ferramentinha para tirar os pistão aqui, foi até que um pouquinho trabalhoso. Se não tivesse, eu acho que não teria saído tão fácil. Uma vez que não está aplicando, então também fica difícil para você tirar dali do alojamento. Então, dito isso, é interessante que você faça a prevenção. Troca o fluido uma vez por ano de todo o sistema e provavelmente vai durar muito mais tempo. Mas se você quiser não fazer, também não tem problema. Como eu já tinha falado antes, eu não tenho carro. Então a prevenção é isso, é evitar de chegar nesse estado. Agora o que a gente vai fazer? Lavar tudo isso daqui e a gente vai trocar os reparos e então fazer a remontagem. É um sistema bem fácil, não é difícil. E a questão aqui mais mesmo é a lavagem agora. Uma outra coisa que acontece aqui no bug é a folga na direção, que é um pouco grande. E segundo o proprietário, isso aí incomoda ele. E o porquê que tem essa folga? Aqui embaixo a gente tem uma situação. Observando o braço Pitman, ele tem toda essa folga aqui, ó. Só que a caixa já não permite mais regulagem. Então, a questão aqui é fazer o que a gente fez no Fusca 68. Vai ter que trocar a parte de dentro dela. Só que no Fusca 68, os pivôs estavam ruins. Aqui não. Aqui acontece o seguinte: o pitman está parado quando eu faço isso e o que mexe é apenas a caixa. Dá para resolver? Dá. Vai diminuir um pouquinho? Vai rodar aí uns 5 anos e aí depois vai ter que mexer de volta. É um consumível e aí tem que ser trocado. Eu fiz o teste, os pivôs da suspensão e os terminal de direção, apesar de estarem um pouco feio na coloração, mas eles não têm folgas. A folga apenas está aqui na
caixa de direção. E aí o sistema para fazer é aquele que vocês já conhecem. Fazendo a troca do reparo de dentro ali, vai durar uns 5 anos bem tranquilo. A cada 6 meses vai ali e regula um pouquinho o parafuso. Vai ter sempre uma mínima folga no volante que não vai nem incomodar. A direção é leve como de todo Fusca, então não vai mudar muita coisa. Nesse caso aqui a gente já conta com disco, por isso que tem essas diferenças aqui no veículo. Os rolamentos a gente vai lavá-los e provavelmente eles serão reutilizados, porque estão bons. O disco também, apesar de ter um ferrugem aqui em volta, mas ele não tem um desgaste para dizer assim que seria necessário ter um novo ou ter que dar um passe nele. Mas o ferrugem é fácil de resolver. Aqui acontece a mesma coisa. A questão é que a gente vai trocar os flexíveis dianteiros. Esses daqui estão um pouco duros. Preventivamente, eles ainda estão bons, mas preventivamente serão trocados. Os rolamentos do lado de cá também estão bons. A gente só vai lavar para ter certeza. Caso não esteja, será trocado. Mas a princípio é que também a gente não tem desgaste. Geralmente o desgaste do disco ele começa aqui. E a gente não tem um afundamento aqui considerável que seja necessário fazer um passe ou algo do gênero. A questão é que enferrujar, enferruja mesmo. Mas nada que passar um bombril não resolva. Então aqui a gente vai seguindo com a manutenção preventiva e corretiva do bug. E tudo você pode fazer uma preventiva, desde que você queira. Mas tem aqueles que preferem o negócio quebrar tudo e aí ter um gasto dobrado. Mas aí vai de cada um. Cada pessoa tem uma cabeça e em sua cabeça tem um mundo que é diferente do mundo real. E aí fica a cargo de cada um ver o que melhor se aplica. O que eu estou dizendo é que se você fazer a preventiva hoje, você vai gastar menos amanhã. Isso é fato. Agora a gente vai fazer umas desmontagens, tirar aquela caixa. Vamos ter que tirar o cilindro mestre, porque ele morreu também. E na sequência a gente vai mostrando aí como vai ser. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.